Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria de podermos estar nessa noite adorando a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Nessa noite, Deus tem colocado no meu coração de trazer uma palavra de Deus. Desde ontem de noite, uma palavra tem me chamado muito a atenção, tem martelado o meu coração, tem me deixado fascinado com essa palavra. Uma palavra qual que não vemos na verdade, muitos falar dessa mensagem. Eu quero trazer nessa noite no livro de Apocalipse, capítulo 1. Os irmãos que tiver suas Bíblias podem acompanhar juntamente nessa noite, livro de Apocalipse, capítulo 1. Aleluia! Vamos ler a partir do versículo 9 em diante, o último livro da Bíblia Sagrada, livro das Revelações, como é conhecido. Aleluia! Esperar que os irmãos encontrem para nós lermos junto. Fazemos a leitura desta palavra, livro de Apocalipse, capítulo 1, Aleluia. Versículo 9 em diante. Amém? Amém, Jesus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vós escreve ou num livro, envia-os às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Os seus pés semelhantes a ladrão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caía aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tenho visto, e as que são, e as que depois dessas há de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Até aqui, os irmãos, para tomar os assentos, glorificando, exaltando a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia! Quando observamos para o livro de Apocalipse, quem escreve o livro de Apocalipse é João. Mas a pergunta que fizemos nessa noite: aleluia! Quem é João?
A Bíblia vai nos falar a respeito de João, que João tinha um irmão chamado Tiago, que era filho de Zebedeu. Mas a pergunta era: quem era a mãe de João? Quando observamos para a Bíblia Sagrada a respeito da mãe de João, no livro de Mateus, capítulo 27, no livro 27 e 55, versículo, vai dizer que muitas mulheres estavam ali, observando de longe, analisando, porque a Bíblia ela vai nos contar que elas haviam seguido Jesus, aleluia, a partir da Galileia. Naquele cenário todo, a Bíblia vai nos mencionar dizendo que estavam lá Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e a outra mulher que não é mencionada no texto. Mas quando observamos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, 40, é falado do mesmo contexto histórico. Mas quando observamos a respeito disso, as mulheres estavam também no mesmo cenário, analisando de longe. É falado da Maria Madalena, é falado da Maria, é falado de todas as mulheres, mas a terceira mulher é falado o nome, sendo chamado de Salomé. E quando observamos a respeito desse nome, Salomé, já entendemos que essa provavelmente seria a mãe de João. Mas a pergunta nessa noite é: quem é João? Pela Bíblia Sagrada, João trabalhava como pescador. Se vocês analisarem, ele trabalhava juntamente com Pedro, Tiago e João como pescador. Oh Deus, sim, aleluia. Aleluia. Nem sempre a pesca era favorável. Nem sempre a pesca era boa. Aleluia. Tinha altos e tinha baixos. Aleluia. Mas quando observamos para isso, vemos que eles não poderiam pegar e comer os peixes melhores que eles acolhiam, que eles estavam pescando. Sabe por quê? Porque segundo o contexto histórico, havia um cobrador de impostos. E quando o cobrador de impostos pegava esses peixes, era vendido para a pessoa que era rica na sociedade. Oh, aleluia! Aleluia. Mas o que eles comiam, o que os pescadores comiam, segundo a Bíblia vai nos contar que eles comiam aqueles peixes que estavam há muito tempo colhido, aquelas sobras, aquelas peixes, meu irmão, que sobravam muito tempo, que estava sendo colhido, mas estava muito tempo sendo apanhado. Mas quando observamos para isso, vemos que isso é injusto com eles, era uma injustiça. Mas é nesse cenário de injustiça que eles vão conhecer Jesus, o Mestre. Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus glorioso. Quando observamos para isso, vemos para a Bíblia Sagrada que eles vão conhecer Jesus. Eles não sabem na época quem é Jesus. Eles não sabem quem é o Messias. Aleluia. Aquele lá é o primeiro encontro deles. Jesus vai dar uma ordem. A ordem é a seguinte: larga tudo. Aleluia. Aleluia. Para muitos é loucura. Larga tudo, meu irmão, e seguir o Mestre. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus, porque agora não serão, meu irmão, aleluia, pescadores de peixe mais, mas serão pescadores de homens. Aleluia. Ou seja, serão ganhadores de almas. Aleluia. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus.
Mas quando observamos para isso, eles sem pensar, eles largam tudo, abandonam tudo, a pescaria, e começam a andar com Jesus. Aleluia. Aleluia. João está no meio. Aleluia. Santo nome do Senhor Jesus. João e mais alguns discípulos começam a ver Jesus realizar os milagres. Começa a ver Jesus curando. Começa a ver Jesus libertando. A palavra do Mestre é muito maravilhosa. Eles ficam fascinados. Mas chega um momento que Jesus é crucificado e indo para a cruz. E o terceiro dia é ressuscitado. E a Bíblia vai nos contar que eles vão ter que prosseguir a obra evangélica, semeando uma palavra, semeando um evangelho. Eles vão ter que continuar com a obra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Até o momento nós vemos aqui que Jesus estava ensinando os seus discípulos a dar continuidade para o trabalho evangélico. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas chega um momento que as lutas são levantadas. As pessoas pensam em parar eles. Pensam em perseguir a igreja. Pensam em parar a igreja de Cristo. Alguns eles pensam em matar. Chega um momento que eles conseguem matar eles, mas parar não. Estacionar a igreja não. Aleluia. Por mais que eles mataram, sobrou alguém. Sabe quem, meu irmão? É João, que eu li aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 1. Eles perseguiram os evangelhos, mas ainda sobrou João no meio de tudo isso. Oh, santo é o nome do Senhor Jesus. E é aqui que eu quero começar a mensagem nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quando observamos para João, o que o João tinha no seu coração era espalhar o Evangelho de Deus, anunciando as boas obras de Deus. Mas eles vejam isso como uma ameaça. Eles vejam isso como um afronto contra a vida deles. O inimigo olha para você, meu irmão, e te olha como uma ameaça. Sabe por quê? Porque ainda tem joelhos dobrados na presença de Deus. Porque ainda tem vida na presença do Senhor Jesus. Porque o inimigo olha para você e veja você como uma ameaça. E quando o inimigo olha para você, te olhando como uma ameaça, ele pensa em te parar, estacionar a sua fé evangélica. Santo de Deus, aleluia. A intenção do inimigo na vida de João é silenciar a boca de João, mas mais tentava, mais João falava de Deus. Porque quando João pregava, ele se lembrava dos sermões de Jesus, ele se lembrava das mensagens de Jesus, ele se lembrava dos efeitos das pregações de Jesus. Ora bacante o Himalaia. Eu sinto Deus aqui dizer para você que nessa noite seja um canal da bênção na vida de alguém, seja um porta-voz de Deus para anunciar o Evangelho. Por mais que o inimigo olhe como você, como uma ameaça, aleluia, continua a obra. Aleluia. Santo é o nome de Deus. Aleluia. Oh Deus, sim, aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Mas quando observamos para João se lembrava das mensagens que Jesus ministrava. Os
sermões que Jesus falava, as pregações de Jesus, era talvez pouco forte, mas os sermões que Jesus falava e pregava, estava criando um efeito na vida de João agora, porque ele olha para a mensagem e começa a falar para alguém. Ora, Jesus pregava assim, Jesus falava assim, e como era bom ouvir Jesus. Imagina ouvir um pregador, imagina agora ouvindo uma mensagem, mas imagina ouvir Jesus ministrar, é muito melhor. É muito vir alguém pregar com unção e com autoridade da presença de Deus, mas muito melhor ouvir Jesus pregar. Quando Jesus pregava, almas eram convertidas para Deus, almas eram salvas para Deus. Santo tu és, aleluias. Oh, glória. Porque a nossa mensagem, ela precisa criar efeito, senão não vale a pena, senão é tudo em vão, o que nós falamos e o que nós anunciamos. Oraia, sua manaia. Oh Deus, sim, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há uma presença poderosa de Deus nessa noite. Aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Mas João pregava e falava de Jesus, Aleluia. falava de Deus. E eles olham isso com ameaça, parando tudo, querendo que eles param, silenciando a boca de João. Mas nada estava parando João de falar e anunciar o Evangelho de Deus. Aleluia. Eu estava me lembrando algo que me deixou fascinado. Aleluia. Quando foi abrido a Bíblia nessa noite, eu me lembrei de algo. Nós temos aqui 66 livros ao todo, mas tem países que eles não possuem. Sabe por quê? Porque eles estão queimando livros, porque eles estão queimando a palavra de Deus, porque não pode ser pregada, porque não pode ser falada de Deus, porque as pessoas estão sendo perseguidas, os evangelhos estão sendo perseguidos, pessoas estão sendo mortas. E nós temos aqui, aleluia, o livro completo para nós lermos, e muitas vezes deixamos no canto da casa. Temos de lermos na palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Oh, aleluia, eu sinto aqui Deus, a presença de Deus. Oh, Deus, sim, aleluia. Aleluia. Deus tremendo, aleluia, Jesus, aleluia, meu Senhor. Muitos lugares não está sendo mais liberado a Bíblia Sagrada, o exemplar que você possui. Nós podemos ir em qualquer livraria, podemos comprar a nossa Bíblia. Nós podemos comprar em qualquer lugar. Mas tem lugar que não pode. Há uma proibição, há uma lei para isso. Quem não cumprir essa lei é morto. A pergunta é, você cumpre a lei ou morre? Aleluia. Santo ao nome do Senhor Jesus. Isso é a realidade. Eu fui analisar quantos países não pode o evangelho, mais de 50 países no ano passado. Mais de 50 países não pode pregar o evangelho, não pode falar que Jesus cura, não pode falar que Jesus liberta, não pode falar que Jesus salva, não pode nem falar a palavra de Deus. E nós temos a total liberdade nessa noite. Aleluia. E por que nós se prendemos muitas vezes? Porque não abrimos a nossa boca, porque não falamos de Deus, porque não anunciamos o evangelho. Aleluia, soma, anaia, canto, aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus. Mas quando observamos para João, o imperador romano pensa, vamos
parar João. Parando João, acaba, tem a solução. Aleluia! O imperador romano pensou assim. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que eles vão preparar um laço para João, preparar uma cilada para pegar João. Aleluia! Eles colocam o plano em prática. A Bíblia vai nos contar que eles distorcem os ensinamentos aprendidos e o acusam de falsas testemunhas. Eles acusam de rebelde, ensinando, aleluia, publicamente teoria que levaria a nação a uma revolta. Aleluia, vemos aqui para essa noite que ele estava distorcendo aquilo que João estava pregando, aquilo que João estava falando, aquilo que João estava anunciando para o povo. Aleluia! Santo nome do Senhor Jesus. E com isso consegue levar João para o julgamento, para ser julgado. Aleluia! Para ser decretado. Aleluia! Diante do imperador romano. E quando observamos para a Bíblia Sagrada, ele é levado até o imperador romano. Alguns acreditam, aleluia, alguns acreditam que ele passou por um cadeirão de óleo fervente. Não podemos dizer aqui, porque o texto que eu li não está dizendo isso. Só podemos falar aqui nessa noite aquilo que o texto está dizendo. Aleluia. Não podemos arrumar pretexto para o texto ou para o contexto. Aleluia! Mas eu imagino que João deveria estar sendo torturado antes. Mas não é uma afirmação que ele está. Mas eu imagino que ele deveria estar sendo torturado. Mas mesmo assim, ficando firme na fé. Porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Aleluia! A pergunta que fica para essa noite: você desistiria? Você abandonaria Deus? Você largava tudo por causa de Deus? Eu sinto Deus aqui. Oh, Deus tremendo, aleluia. João sabia de uma coisa: que ele não abandona Deus, porque Deus nunca abandonou dele. Aleluia. Deus estava junto com ele, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. Uma coisa temos a total convicção e a certeza para essa noite: Deus sempre está junto com você. Pode você estar na luta, pode você estar na provação ou na dificuldade, Deus sempre está com você. Não importa que luta você está passando, Deus nunca deixou de você. É nós que deixamos de Deus, nós que largamos de Deus, nós que deixamos Deus de lado, abandonamos Deus por pouca coisa. Aleluia! Oh, Deus, sim, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus tremendo. E com isso tudo, o imperador decide fazer um decreto para levar João para uma ilha chamada Patmos, a qual lemos e fizemos a leitura nessa noite. Aleluia. Talvez você está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, sim, aleluia. Talvez você está aqui e está perguntando: que ilha de Patmos é essa? Uma ilha isolada de todo mundo, aonde que o imperador romano decretava e julgava somente pessoas criminosas da sociedade, pessoas ruins. Mas a pergunta é: qual crime João cometeu? Aleluia. Nenhum. Aleluia. João não fez nenhum crime. João só fazia o bem.
João pregava o evangelho e almas eram libertas, almas eram salvas pelo poder da palavra do evangelho. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas ele não cometeu nenhum crime, mesmo assim foi preso. Eu oro isso como, aleluia, um objetivo. Deus permitiu para que João estivesse na ilha. Deus permite a luta, aleluia, chegar na sua casa, chegar na sua vida, porque tem um propósito muito maior sobre a sua história, sobre a sua família. Quando eu prego aqui nessa noite, eu profetizo nessa noite que a sua casa terá um propósito novo, que a sua casa terá um propósito diferente. Aleluia, canto é manaia. Deus, sim, aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, sim, aleluia. Propósito na sua vida vai ser outro. Propósito na sua vida vai ser diferente. Deus permite a luta, porque Ele quer fazer, aleluia, algo dentro da sua casa ou dentro da sua família. Às vezes Deus permite a luta para ter um encontro com você. Porque com João foi a mesma coisa. João está no silêncio dentro daquela ilha, aleluia, chamada Patmos. Mas é naquela ilha chamada Patmos que Deus vai ter um encontro. E quando eu ministro aqui, Deus está tendo um encontro com a sua vida. Eu vim aqui profetizar para a sua vida e para a sua história, que nessa noite, aleluia, você vai ter um encontro com o mestre, que nessa noite você vai ter um encontro diferente. Enquanto você vai ter um encontro, Deus começa a te dar renovo, Deus começa a te dar renovação da presença de Deus. Aleluia! Eu sinto Deus aqui operando algo novo e uma história nova sobre a sua casa e sobre a sua família. Ora pra cante, ei, manaia, somanaya, anaia, toca, semanaia, tiba, somanaya, a tu te prata, cante, ei, manaia, somanaya. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia! E quando temos um encontro diferente com Deus, tudo é diferente. E quando nós temos um encontro com Deus, tudo é novo. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo é mudado. A nossa história é mudada, a nossa vida é mudada. Quando nós temos um encontro com Deus, Aleluia! aleluia! Deus muda a nossa família, Deus muda a nossa casa, Deus muda a nossa história, aleluia! E quando nós temos um encontro com Deus, Deus abre portas aonde que não há portas, aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Pode o inimigo te colocar em um cenário de morte, meu irmão, aleluia, um cenário que você pensa, eu vou morrer, um cenário que você pensa, eu não vou conseguir sair dessa ilha chamada Patmos. João pensava assim, eu não vou sair da ilha, mas Deus vai ao encontro, aleluia, porque Ele sabe que quando tem um encontro marcado, Ele começa a revelar os mistérios de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glorioso Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, sim, aleluia. Santo, João está naquela ilha aleluia. de Patmos, isolado, sem ninguém, mas chega Deus para consolar ele. Oh, coisa linda é quando nós estamos em uma ilha chamada Patmos, isolado de todo mundo,
Não tem ninguém para consolar. A depressão chega, a aflição chega, a angústia chega, mas junto com ela chega Deus. E Deus arranca a depressão, Deus arranca a opressão, Deus arranca a aflição. E Deus nos renova. Oraia só, manaia. Anaia, cante, manaia, só, manaia. Quando observamos para isso, João está naquela ilha, aleluia, não há ninguém, mas chega Deus. Deus começa a renovar João, Deus começa a falar com João, Deus começa a agir na vida de João. Um cenário de tristeza, um cenário de aflição, um cenário de tribulação, um cenário de morte, um cenário que provavelmente ele pensou vai ter morte, mas antes disso acontecer, Deus vai revelar para João os mistérios de Deus. Que mistérios é esse que eu estou falando aqui? É o livro de Apocalipse. Deus vai falar para João totalmente aquilo que está inserido no livro de Apocalipse. É justamente na ilha de Patmos, aleluia, que ele olha para essa situação, Deus revelando para ele o livro, e ele vai escrever o livro de Apocalipse. É uma situação inapropriada, aleluia, para escrever um livro. Mas a igreja precisava, a igreja necessitava. Que igreja é essa que eu estou falando? Não é a igreja antigamente, mas é a igreja atual, é a igreja da geração atual, que nós vivemos atualmente. É o livro de Apocalipse. Porque aqui no livro de Apocalipse, Deus vai revelar os mistérios de Deus. Não são mais os mistérios, porque quando falamos de Apocalipse, Deus começa a revelar os mistérios de Deus. Deus começa a falar as maravilhas do Senhor Jesus. Tem algumas coisas que não vamos compreender, que não vamos entender. Só vamos entender quando chegar o grande evento da igreja, aleluia, subir para o grande trono de Deus, aleluia, que um dia vai chegar o arrebatamento da igreja. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós como igreja devemos estar preparados para a volta iminente de Jesus Cristo, que virá sobre a face da terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E tem momentos na nossa caminhada que não vamos, aleluia, saber tudo, aleluia, e ter tudo revelado, os mistérios de Deus. Tem coisas que vão saber somente quando a igreja subir, aleluia, para o arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Mas observe que eu disse a igreja, eu não disse a entre quatro paredes, mas eu disse a igreja que somos cada um de nós. Aleluia. Nós somos igreja. Oh, Deus, sim. Aleluia. Aleluia. Que vamos estar a cada minuto preparados, aleluia, para a volta iminente de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas nesse contexto todo, nós vamos ver que Deus vai revelar para João os mistérios sobrenaturais, os mistérios de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino João nesse momento, ficando alegre e contente, porque só ele tinha soprado, tinha morrido todos os discípulos de Jesus, só ele soprou. Observamos aqui, para essa noite, foi Deus que estava zelando a vida de João para revelar o livro de Apocalipse.
Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus dessas palavras em dizer para você, aleluia, é momentos de luta, é momentos de provação que Deus vai revelar para você os mistérios de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Oh, aleluia, santo o nome do Senhor Jesus. Ora, Maia, cantoreia, sua manaia. Santo é o nome do Senhor. Santo tu és, aleluia. João estava triste por causa que ele estava numa ilha e ninguém estava vendo, não, porque tinha Deus. Quem tem Deus não fica triste. Quem tem Deus não fica aflito. Aleluia, Deus está revelando ainda. Eu quero estar encerrando para essa noite, mas Deus está revelando ainda. Aleluia. Quem tem Deus não fica angustiado. Aleluia. Quando Deus entra na sua casa, Ele limpa, purifica. Aleluia. Ele limpa por completo. Aleluia. E quem sabe você, no seu coração, no seu sentimento, você está numa ilha, isolado, sem Deus. Mas eu te apresento um Deus que cura. Eu te apresento um Deus que faz milagre. Eu te apresento um Deus que ainda liberta. Eu não estou falando aqui, aleluia, de algo físico e carnal. Talvez você chegou aqui nessa noite com uma doença na alma. Isso está te corrompendo. Está corroendo a sua alma. Isso está te matando, te doendo. Oh Deus, sim, Santo aleluia. é o nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Mas quando vem Deus, aleluia, está do nosso lado, Ele limpa por completo, Ele salva, liberta, muda a nossa história. Ele quer mudar a sua casa, Ele quer mudar a sua vida, para você não ficar no mesmo jeito, para você não ficar da mesma maneira. João acaba morrendo, sim, mas observamos para isso, para o contexto todo, vemos que Deus preservou a vida de João até aqui, para revelar o Apocalipse. Aleluia. Vemos aqui os mistérios de Deus sendo revelados para a igreja. Aleluia. O inimigo atual pensa em calar a boca do cristão, mas mais tenta, mas a igreja continua. Sabe como, meu irmão? Em oração. E quando a igreja está em oração, nada pode calar a boca de um cristão. Aquele que tem os joelhos dobrados na presença de Deus. Eu vim dizer nessa noite, continua de joelhos dobrados na presença de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Vemos aqui nessa noite João estando em uma ilha, isolado de todo mundo, aflito, angustiado. Mas quando Deus aparece, é mudado o cenário. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quando Deus entra na sua casa, na sua vida, na sua história, tudo é diferente, tudo é mudado. Aleluia. Ele traz paz, Ele traz tranquilidade, Ele traz alegria da onde que não tem. Aleluia. Esse é o Deus que opera nessa noite. Vamos estar fazendo uma oração. Aleluia.
Senhor, meu Deus, amado Pai, aqui estamos na Tua presença, Pai. Peleja no nosso meio, Pai. Opera no nosso meio, Pai, que nessa noite, Pai, a Tua presença poderosa, Pai, esteja em nosso meio, Pai. A cada momento, Pai, levanta homens e mulheres de Deus, Pai, para fazer a Tua obra, Pai, para fazer a Tua vontade, Pai. Não a nossa, mas a do Senhor, Pai. Que nessa noite, Pai, a Tua presença, Pai, possa curar, possa libertar, possa salvar vidas, Pai. Nessa noite, Pai, que nessa noite, Pai, aquele que precisa algo do Senhor, Pai, que a Tua graça, Pai, a Tua presença, Pai, possa estar no nosso meio, Pai, curando, libertando, Pai, salvando vidas, Pai. Olha a necessidade do seu servo, Pai, olha a necessidade da sua serva, Pai, que vem na Tua presença, Pai. O Senhor sabe aquilo que ele precisa, Pai. O Senhor sabe aquilo que ela precisa, Pai. Olha para tudo, Pai, que ela está precisando, Pai, no momento, Pai, na necessidade, Pai, dentro da casa dela, Pai, dentro da família dela, Pai. Que o Senhor opera, Pai, algo divino, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai, que a Tua presença fica conosco, em nome de Jesus. Amém.